com prazer, mas também com um senso de grande responsabilidade, que nós vamos abrir a palavra de Deus hoje de manhã, mais uma vez, em Efésios capítulo 5. Reconheço que uma boa parte de vocês não estavam aqui quando nós abrimos as escrituras aqui no primeiro dia, o primeiro estudo, mas naquele estudo eu procurei estabelecer que no nosso casamento nós temos um exemplo, e é Cristo. Ele é mencionado aqui como sendo o cabeça da igreja. É dito em Efésios 5:25 que nós devemos amar como também Cristo amou a igreja. E nós vimos ainda no versículo 29 que onde diz: antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Nós vimos então aqui que realmente a Bíblia nos dá exemplo no relacionamento de Cristo com a sua igreja, quanto ao modelo que deve existir, quanto ao nosso relacionamento marido com a esposa. Isto então faz a coisa se tornar muitíssimo sério, porque o meu relacionamento com a minha esposa, a Eliana, ou representa bem o amor de Cristo à sua igreja, ou do contrário. E da parte dela, a submissão dela ao seu marido também deve figurar a maneira que a igreja tem o Senhor. Então vamos ler o texto mais uma vez hoje de manhã, Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Eu vos convido a se colocarem em pé enquanto vamos ler este texto da palavra do Senhor. Vamos ler em uníssono, por favor. Leiamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a igreja respeite ao marido. Senhor, esta é a tua palavra perante a qual nós estamos no momento. E, Senhor, me sinto muito incapaz de tratar este texto como merece ser.
se fala da tua grandeza, é muito acima daquilo que nós poderíamos imaginar. Mas assim como o Senhor tem revelado algumas coisas a nós aqui na tua palavra, esclareça as nossas mentes em termos de entendê-las, e nós rogamos que assim o Senhor seja glorificado nos nossos lares, e nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentarem. Quanto à parte aos maridos, e é a parte que nos interessa hoje de manhã, o título do estudo é Maridos amem sua esposa. Nós devemos começar então por perguntar se é dirigido aqui a maridos. Quem é marido? E francamente, 30 anos atrás, quando eu morava aqui em Paraguai, aqui pertinho, a gente não precisava tratar disto basicamente não, porque todo mundo entendia bem o que é um marido. Mas há pouco tempo, por exemplo, eu estive com algumas pessoas, estavam dizendo fulano é esposa de Beltrano, e vim descobrir no próximo dia então que, quando eu perguntei então à mãe dele se ela tinha viajado para frequentar o casamento do filho, que não era nem aqui no Ceará, e perguntei quando foi, ela disse, não, eles não são casados não, eles só passaram a morar juntos. Dois jovens, um homem e uma mulher, decidindo morar juntos na mesma casa, se relacionarem intimamente, enquanto der certo, são casados. Dois homens decidindo fazer a mesma coisa, formam um casamento. Em Malaquias, capítulo 2, nós vemos um texto que, para mim, se tem tornado um dos muito importantes quanto a esta questão do casamento. Em Malaquias 2:14 diz, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Duas vezes aqui, então, nós encontramos que o casamento é chamado de uma aliança. Uma aliança em que um homem e uma mulher prometem se unir e serem fiéis um ao outro enquanto os dois tiverem vida. O elemento do tempo é importante. É importante compreender que o compromisso do casamento é provisório. É enquanto a vida aqui na Terra a durar. Se fosse algo permanente, eu digo em termos da eternidade, então Paulo não mandaria em 1 Timóteo capítulo 5, ele diz, eu quero que as viúvas mais novas se casem de novo e criem filhos e assim por diante. O casamento é provisório no sentido de não tem a ver com a eternidade. Jesus tratou disto também quando disse que no céu somos como os anjos. O casamento é daqui da terra.
Mas, tendo dito isto, o compromisso bíblico é enquanto a vida durar, enquanto os dois estiverem vivos. Agora, se o casamento, então, é um compromisso, envolve promessas feitas de unir-se um com o outro enquanto a vida aqui na terra durar, é bom que nós pensamos um pouco quanto a Deus e o que Ele é no seu compromisso com a sua noiva. Por exemplo, quem iniciou o nosso relacionamento com o Senhor? É nós, a noiva? Em Romanos 3:11 diz: ninguém busca a Deus. Em João 15, versículo 16, Jesus disse: não foi vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós mesmos. Então a iniciativa começa com Ele. Em segundo lugar, Ele, ao nos escolher, Ele sabia quem nós éramos. Obviamente Ele é onisciente. Ele sabe, como diz em João 2:24, o que estava no coração do homem. Ele sabia dos pecados já cometidos, mesmo que ninguém nunca os viu. Mas Ele sabia também dos pecados futuros que nós iríamos cometer, ou nós vamos poder surpreendê-lo, Ele tendo que dizer: eu não esperava isso de você. Isso pode acontecer conosco, não é? Mas se Ele é onisciente, nada pode surgir, então, que Ele não esperasse. Então, Ele mostrar a sua graça a nós, pecadores que não merecem, é óbvio que essa graça não é merecida, não pode ser. Senão não era mais graça. O fato é que Ele nos escolheu apesar do que somos, seus inimigos por natureza, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele então nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos promete segurança, não é? Em João capítulo 10:28, ele diz que ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. E Tito 1:2 diz que o que Ele promete, Ele vai cumprir. Ele não pode mentir como o ser humano. Então, saber estas coisas, saber que foi Ele que iniciou o relacionamento conosco e não nós, saber que Ele é onisciente, Ele conhecia o nosso passado e conhece o nosso futuro, e saber que tudo foi graça e misericórdia ao nos escolher para sermos seus, que não foi porque a gente merecia. Saber que Ele não mente, Ele cumpre o que Ele promete. Essas coisas não nos tranquilizam no nosso relacionamento com Ele. Não é de admirar que os carismáticos
que não tratam desta base, não é de admirar que eles vivem em termos de seu próprio relacionamento com Cristo perturbados e não tem tranquilidade. Agora, isso é como Cristo vê e trata a sua igreja. Vamos ver então aqui, e só tinha essa parte aí que eu queria tirar aqui do computador no momento. Agora sem a impressora aqui. Mas vamos ver então aqui, voltando ao nosso texto de Efésios 5. Paulo começa então no versículo 25, a parte aos maridos, dizendo: maridos, amai vossa mulher. Se ele diz ame a vossa mulher, quem é ela? A vossa mulher não é qualquer uma que eu interessar, mas a vossa mulher é aquela com quem nós assumimos o compromisso do casamento. Até então, ela não é a nossa mulher. Não deve ser tratado como nossa mulher, até que haja então o casamento. Vejamos então, eu quero estabelecer primeiro no versículo 23, lá disse, aliás, vamos com 22, porque começa a frase: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, e nós vamos tratar disto na nossa última mensagem, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aqui diz que o marido então é o cabeça. Não é uma ordem em si que o marido deve ser o cabeça, mas é dito que ele é isto. É o Senhor Deus, nosso Criador. Ele estabelece isto. Não é baseado em ele ter mais força do que ela, não é baseado em ele ser mais inteligente do que ela. Pode ser o contrário em todos os dois, mas o Criador estabelece que o marido é o cabeça. E para ser o cabeça, nós precisamos então, homens, ser pessoas que sabem para onde nós vamos. Diferente de Cristo, nós não sabemos de tudo, não. Nós não somos oniscientes. E nós devemos, no nosso proceder conscientes de que nós não somos iguais a Cristo nisto. Fazemos bem perguntando às nossas esposas sobre decisões que vamos tomar. Mas no final de contas, a responsabilidade é nossa de dirigir por onde a família deve ir. Agora, quanto à liderança, e neste mundo em que nós vivemos, liderança, o marido ser o cabeça é algo abominável às gerações presentes. Porém, é porque não se compreende o tipo de liderança a que nós somos chamados. Jesus nos dá alguma instrução quanto a isso, ele mesmo que é o nosso modelo de liderança, em Mateus capítulo 20. E lá Tiago e João estavam buscando lugares de influência à sua direita e sua esquerda,
E Jesus disse em Mateus capítulo 20, versículos 25, 26 e 27, Jesus, quando viu os discípulos lutando um com o outro para a posição de maior importância, ele chama-os para si, esses contenciosos, esses que ainda aqui são egoístas, buscando o primeiro lugar para si mesmo. Ele não diz, pronto, já esgotou a paciência, vão embora. Nada disso. Ele os chama para si e aproveita a ocasião para ensiná-los. Ele diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. A questão é, como o pastor Alves tratou ontem, a liderança do mundo é aproveitar-se dos outros para poder crescer, né? É egoísta, o fim é si mesmo. E Jesus diz: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Nota a ênfase aqui em liderança, servo. E aí é que nós temos no versículo 28 o exemplo: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A liderança dele então é exercida em termos de, na sua mente, está funcionando sempre: o que eu posso fazer pela minha noiva? Não é o que ela deve estar fazendo para mim. Não é que Cristo não aceitava os outros servirem a Ele. Essa não é a questão. Mas a questão é o que funciona no seu interior. E o que funcionou no interior de Cristo foi que Ele estava aqui para servir a sua noiva. Então, nós maridos temos em Cristo aqui exemplo de uma liderança que serve, que procura o bem das nossas amadas esposas. Nós precisamos lembrar que esta procura do bem de Cristo para com a sua noiva não é porque ela merece. É uma decisão que Ele tomou a procurar o bem dela. Agora, se a liderança bíblica, se seu cabeça, biblicamente falando, é procurar o bem da pessoa amada, a implicação é que eu tenho que saber o que é o bem para a minha esposa. Deixa eu dizer logo que há aqui homens que com isto nós vemos uma coisa muitíssimo importante, e é que nós precisamos estar andando com o Senhor, nós precisamos estar estudando a sua palavra diligentemente, porque não nos é natural saber o que é o bem para elas. Não é dizer com isso que um marido incrédulo não saiba algumas coisas bons e não os faz para com a sua esposa, mas do marido crente Deus espera muito mais. Quando Cristo, por exemplo, em João capítulo 13,
pegou a bacia d'água e uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava fazendo o trabalho de um servo. Ele estava lá servindo, mas até este ato físico de servir lá tinha uma intenção maior. Era de ser exemplo para eles da humildade de servir até no que era mais baixo, lavar os pés de pessoas não agradáveis, mas que no seu interior estavam argumentando quem vai ser o maior. Então esse é o tipo de liderança a qual Deus nos chama. Uma liderança que serve procurando o bem. É uma liderança então que ama, no versículo 25, e agora queremos ir lá. Este amor foi demonstrado como: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este se entregou por ela está falando de ele chegar até a morrer por ela. E morrer por ela porque o único meio de salvá-lo da própria ira de Deus seria morrer por ela, para pagar o preço do débito do nosso pecado. E este é então o exemplo que Deus nos dá como maridos. Uma das coisas implicadas nisto é a questão de nós para com as nossas esposas, no trato delas, é uma prontidão, é que deve existir uma prontidão de mostrar misericórdia, de mostrar graça, de perdoar. Quando diz aqui que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, está falando da graça dele, dado a quem não merecia. E então o nosso amor para com as nossas esposas não depende da resposta delas, não depende delas fazerem a parte dela. Nós somos chamados como Cristo para tomar a iniciativa e amar, a estar disposto a perdoar o seu pecado. E nós podemos fazer isso porque Cristo nos perdoou. Não deve haver então nada que a gente não possa perdoar. Nós somos chamados a amar o Senhor, então, primeiramente, e depois amar as nossas esposas. Eu procurei expressar esta questão de compromisso com a minha esposa cedo no nosso relacionamento, quando eu disse a Eliana, eu não me lembro se foi antes de casar ou depois, mas pelo menos se foi depois, foi muito pouco tempo depois de casar. Eu disse a ela que ela era a segunda pessoa que eu amava, que o meu primeiro amor tinha que ser para com o meu Criador. Foi Ele que me deu ela como esposa. E eu disse a ela que o compromisso que eu estava fazendo com ela era tal que, se ela, Deus livrando o que acontecesse, mas até se viesse a se relacionar com outro homem, eu queria que ela compreendesse que eu estaria disposto, com a ajuda do Senhor, de perdoá-la. Faz parte do nosso compromisso com a nossa esposa, é uma prontidão de perdoá-la. O início do relacionamento de Cristo conosco é baseado nisto, e nós precisamos estar
assim também. Quando Paulo diz: maridos, amai vossa mulher, em termos de vossa mulher, eu gostaria de dirigir os nossos pensamentos agora a 1 Coríntios capítulo 7. Coríntios 7 e versículos 3 e 4. Quando um homem e uma mulher tomam votos de casamento um para com o outro, há algo que muda no seu relacionamento dentro do plano de Deus, e é que no versículo 3, o marido é um homem casado, né? Conceda à esposa com quem ele formou uma aliança enquanto a vida a durar. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, uma responsabilidade que ele passa a ter então. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Algo diferente de todos os outros relacionamentos se estabelece dentro do casamento, num relacionamento íntimo, planejado por Deus para existir entre os dois. Não algo em que cada um egoístamente procura se satisfazer, mas em Cristo isto é virado de cabeça para baixo, onde o marido está procurando satisfazer a esposa. Não é sem razão que em algumas traduções é chamado esse relacionamento de conhecê-la. O conhecimento, é claro, deve envolver uma busca por informação, seja pelos meios que puder, perguntando, obviamente, o que satisfaz, o que agrada, mas em tudo isso comunicando uma mentalidade de que eu estou aqui para te servir. Eu não estou aqui meramente para agradar ou me satisfazer. Eu estou aqui a procurar o seu bem. Nós não somos isso naturalmente, mas Cristo, no seu relacionamento com a sua igreja, deu de si mesmo para o bem da amada. Maridos, nós temos um exemplo. O papai pode não ter sido um homem que amou a sua esposa, mas nós somos chamados a isto. Em Provérbios capítulo 5, Salomão adverte muito o seu filho quanto ao perigo de um relacionamento com uma mulher adúltera, uma mulher estranha, e fala das enormes consequências de viver de tal forma, mas só para então instruí-lo que Deus criou este relacionamento para existir num lugar certo, um lugar único entre o marido e sua esposa. Note bem, a partir do versículo 15, se antes era uma mulher estranha, se era uma adúltera, ele diz no versículo 15: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ela passou, como nós vamos ver já já, ela passou a se tornar parte de mim.
O casamento envolve uma união. Os dois se tornam um. Então, ela é tua, não no sentido de para abusá-la, mas tua no sentido de faz parte do teu corpo e por isso cuidar dela, procurar o bem dela, é cuidar até de si mesmo. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo, seja bendito o teu manancial. E se essas referências todas às águas, até aqui em termos de cisterna, poço, fontes, ribeiros e manancial, se não era entendido o que era antes, mas o contexto diz, e o restante do versículo também declara: alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela graciosa, sacinte os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Parece que não era para ser necessário até mandar isso. E antes de se casar, muitas vezes já estão querendo fazer tudo isso. Porém, tem o tempo próprio. E aquele que verdadeiramente ama vai procurar o bem da amada, a sua santificação, como nós vamos ver já já. Então, isso aqui é reservado para dentro de onde tem o compromisso do casamento. Não é experimentar para ver se vai dar certo. Isso só produz insegurança. Isso só produz, então, que surge um problema. Cada um vai buscar o seu próprio caminho porque acha que não dá mais certo e não tem aquele compromisso. Eu fiz voto do casamento, enquanto Deus nos der vida, então nós vamos consertar o que aconteceu e vamos tocar para frente. Voltando a Efésios capítulo 5, então, vejamos o versículo 26. E aqui nós queremos ver outra coisa, porque nós já temos tratado então aqui no versículo 25 que essencial ao amor está a prontidão de perdoar. E no caso, aqui em termos de comparação, nós não vamos ter que perdoar Cristo, porque ele nunca pecou e nunca há de pecar. Porém, aqui nesta terra, nós somos a noiva dele, tanto o homem quanto a mulher, e nós vamos pecar, nós vamos ofender um ao outro. E temos que ter, sim, essa disposição de perdoar. E pode ficar aí nas nossas mentes, então, puxa, eu só vou ficar perdoando e deixa para lá tudo o que acontece. Isso poderia se tornar a preocupação da pessoa. Paulo continua, porém, dizendo: ele se entregou por ela para que a santificasse. O interesse de Cristo é a santificação da sua noiva. Não é só a questão de perdoá-la,
mas envolve uma busca da sua santificação. E busca a santificação por entendendo o mal que o pecado traz. Separa do Senhor. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, diz em Isaías. Então, além disto, muitas outras consequências vêm em termos de relacionamentos aqui na terra quando pecamos. E por isso, o marido que ama a sua esposa vai trabalhar, vai buscar também a santificação dela. Não com uma mão de ferro, né? Não com um chicote, com paciência. Essa busca da santificação dela, então, envolve uma compreensão de que, por parte de Cristo para conosco, uma compreensão que nós pecamos, mas Ele trabalha em santificar a sua noiva. Nós homens também precisamos trabalhar essa área, e aí cabe bem a gente lembrar João 17, onde Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que nós vamos santificar as nossas esposas, se não tendo elas aqui dentro da palavra? Precisamos disto. Precisamos estar conhecendo a palavra, e naturalmente, além de ensiná-las com paciência a palavra, mas também orando por elas também, orando para que o Senhor as santifique. Sim, tem um limite do que nós podemos fazer em relação a isso, porém, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe. Paulo disse aqui, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É essa palavra do Senhor que vai santificá-la. É essa palavra que vai purificá-la. Homens, nossas esposas são mais santas hoje do que éramos quando nós casamos com elas. Deve ser. O amor irá buscar isso. Não severamente, não com dureza. Eu não estou dizendo que às vezes a gente não tenha que falar bem sério, mas isso não é o que caracteriza o nosso relacionamento com ela. É com paciência. Cristo tem sido paciente ou longânimo para conosco. Se Ele tem sido, nós temos dever de ser também para com elas. E nota, ao procurar santificá-la, aliás, não é só procurar, é de fato fazer isto que Cristo faz com a sua noiva, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. No começo não é assim, não é? É longe disto. É tanto que em Romanos 3 diz que não há quem faça o bem, que nossas justiças são como trapo da imundícia. Até aquilo que nós vemos como sendo bom, não é. E Cristo então deu a si mesmo, sim, na sua morte,
mas Ele vive a interceder por nós, a busca da nossa santificação. Ele irá nos apresentar uma noiva santa e sem nenhum defeito. Continuando então, no versículo 28 diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher. E se antes nós tínhamos Cristo como exemplo, diz, você tem outro exemplo muito prático. Ele diz, como ao próprio corpo. Você cuida do seu corpo. Alguns gastam muito tempo cuidando do seu próprio corpo, não é? Não vai dar trabalho você ir almoçar daqui um pouquinho, não é? E você se banha, você bota um desodorante, um perfume, você escova os dentes, você penteia o cabelo e assim por diante. A gente cuida do corpo. A gente vê um fogo ali e não bota a mão dentro, que vai queimar. A gente cuida do corpo. E o Senhor nos diz que, semelhantemente, quem cuida da sua esposa, quem ama a sua esposa, está realmente cuidando de si mesmo, porque formou uma união por meio de aliança, por meio de promessa, por meio de compromisso assumido, enquanto Deus os der vida. E então, assim se tornaram um. Os dois entrando nesse compromisso voluntariamente. Então, quem ama a sua esposa, a si mesmo se alimenta. E ele explica um pouco sobre isto, falando de como cuidamos do corpo. E, de novo, tem a sua comparação com Cristo ao dizer: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ele a alimenta. José, em Gênesis capítulo 45, ele se revela aos seus irmãos e diz: vocês voltem agora para buscar o papai e trazê-lo para cá. Vai haver mais 5 anos de seca, 5 anos de fome, e eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar de vocês durante esse tempo de dificuldade. Então, quando diz antes a alimenta, em termos nosso de marido para com a esposa, a questão é de ser o provedor principal, de sermos o provedor principal, aquele que vai suprir as necessidades financeiras da família. O marido tem esta responsabilidade. Foi dado a Adão lá no jardim que cuidasse, cultivasse, para assim prover para a sua família. Foi sobre esta parte da sua responsabilidade, do seu trabalho, que caiu a maldição do Senhor. Ao a terra criar com mais facilidade do que os alimentos, criar mais facilmente os cardos e abrolhos, o mato. Então, é a responsabilidade do marido prover o sustento da família. Homens, se nós não assumimos essa responsabilidade como sendo nossa, nós realmente passamos a dar um mau exemplo de como Cristo trata a igreja. Nós vivemos como noiva de Cristo para
sustentar ele? O que é que nós fazemos para a nossa salvação? Nós contribuímos alguma coisa? Nada. Então, quando diz aqui que Cristo alimenta a sua igreja, e que é nossa responsabilidade, então, como maridos, alimentá-las, nós precisamos cuidar desta responsabilidade financeira. Nós precisamos ter isto sempre em mente. É minha responsabilidade. Há muito neste mundo que trabalha para o contrário, mas nós precisamos encarar isto como de fato é nossa responsabilidade. Antes a alimenta e aí diz dela cuida. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala de que como mãe ele fazia isto pela a igreja. Em 1 Tessalonicenses 2, nós também, como maridos, então, devemos estar cuidando de nossas esposas e filhos, cuidando em termos de, por exemplo, proteção. E a proteção envolve tanto a área física como a área espiritual. Em termos de proteção física, se a gente ouvir uma zoada, digamos, batendo na porta de noite, alta madrugada, aí nós vamos dizer, olha, nós acreditamos aqui numa coisa igualitária. Na última vez quem foi olhar foi eu, agora a esposa é a sua vez? Não. É nossa responsabilidade ser protetor fisicamente. Cristo se dispôs a proteger também a sua noiva. Ele faz isso. Mas não envolve então somente a questão física, mas envolve proteção espiritual. De fato, a parte espiritual, as consequências são muito maiores, eternos e destrutivos se as ignoramos. Nós precisamos, então, em termos de proteger, envolve instruir a família. Uma das coisas que eu faço em termos disso é quando eu sei de eventos que estão se passando no mundo, de levantar essa questão, por exemplo, ao redor da mesa e falar sobre a consequência de ter aquele ponto de vista em termos de protegê-la